Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de junho de 2025. Baile funk é a chave para entender homem jogado da ponte e outras ações da PM, parte 3. Ações violentas em bailes funk de periferia, na madrugada, executadas por policiais militares, estão ocorrendo há 2 décadas na capital paulista, Baixada Santista Interior. Relatório sobre violência policial em Pancadões foi lançado no dia do arremesso de homem na ponte em Cidade Ademar, quebrada da zona sul de São Paulo. Local onde o homem foi arremessado fica na rua Padre Antônio de Gouveia. Ela passa sobre o Córrego do Cordeiro, na Vila Clara, região de Cidade Ademar, periferia da zona sul de São Paulo. Foto, reprodução. A cena do policial militar jogando um homem de cima da ponte aconteceu na dispersão de um baile funk, em data e local que ajudam a compreender que o arremesso não foi aleatório. É mais um ato de violência em Pancadões, que tem tragédias como o massacre de Paraisópolis. A morte de 9 jovens no baile da DZ7, na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, completou 5 anos no dia do baile do final, em 1 de dezembro, quando houve o arremesso do homem no Córrego do Cordeiro. O baile tem esse nome porque acontece no ponto final do ônibus da linha Vila Clara Pinheiros, em Cidade Ademar, periferia da zona sul paulistana. Em Paraisópolis, 5 anos atrás, e agora, a dispersão das pessoas foi feita com violência pela PM. Há mais coincidências geográficas e de procedimento policial que contextualizam essas e outras ações em regiões periféricas. Entre a favela de Paraisópolis e a ponte na Vila Clara, passando pelo Mercado Oxo, onde um homem foi morto a tiros pelas costas por um PM, são 13 quilômetros. Em linha reta, é possível passar pelos 3 locais indo por avenidas conhecidas da zona sul paulistana, como Cupecê, Vicente Raul e Morumbi. As coincidências não param por aí. Arremesso da ponte horas antes de relatório sobre violência policial. O arremesso do homem da ponte da rua Padre Antônio de Gouveia aconteceu horas antes do lançamento do relatório Pancadão, uma história de repressão aos bailes funk de rua na capital paulista, lançado na tarde de 2 de dezembro. O documento descreve 2 décadas de crescente repressão aos bailes funk pela PM, culminando com o massacre de Paraisópolis. O estudo foi produzido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, CAF, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O crescimento das operações da PM em bailes funk é exponencial. Considerando somente Paraisópolis, em 2016 foi realizada uma operação, segundo o relatório. No ano em que 9 jovens morreram, foram 74. No ano seguinte, praticamente dobraram. 141. Outra coincidência entre o massacre de Paraisópolis e o arremesso do homem da ponte em Cidade Ademar é a quantidade de policiais. 13 PMs do 16º Batalhão eram acusados no processo do baile da DZ7, 12 viraram réus. Entre os PMs do 24º Batalhão de Diadema que participavam da ação em Cidade Ademar, 13 foram afastados das ruas. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.
Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem, aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo, quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Capitão Civil, N.O. Sobrescrito 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas, aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de junho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.